Bom dia, meus irmãos. Espero que todos tenham tido uma boa noite de descanso, de sono. Que bom que começamos um novo dia, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E assim será durante todo o transcorrer deste dia. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas e eu tenho certeza que continuará a fazer para a honra e para a glória do nome dEle, mas também para o nosso bem. E como é bom ver que servimos a um Deus vivo, que nós podemos contar, que nós podemos compartilhar nossa vida, nossas circunstâncias e termos a certeza de que somos ouvidos e tal como um pai, ele governa todas as questões para nos dar o melhor. Que assim seja em nossas vidas hoje. Bom dia, Zilá. Bom dia, Simone. Bom dia, Beto. Deus os abençoe, irmãos. Que vocês possam ter um bom dia na presença do Senhor hoje. Nós vamos começar com a nossa devocional. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, ok? Ó Pai, santificado seja o Teu nome, ó Deus. Eu glorifico o Teu nome porque Tu és Deus verdadeiro, Tu és vivo. E apesar de ser todo santo, o Senhor se importa com a criatura, aquele que Tu fizeste, e o Senhor se volta para cada um de nós. O Senhor ouve nossas orações, o Senhor se manifesta no tempo certo, na medida certa. E o Senhor faz tudo aquilo que é necessário fazer. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, mas ao mesmo tempo a Tua honra e a Tua glória, Senhor, manifestam em nossos corações a satisfação, contentamento e a certeza de que o Senhor tem ouvido nossas orações e o Senhor age sempre fazendo o melhor. Eu agradeço a Ti por todas as coisas que fizeste até aqui e por todas as coisas que ainda há de fazer para a honra e para a glória do Senhor. Nos guia, ó Deus, nesse momento de devocional, de estudo da Tua Palavra e nos faça perceber, ó Deus, tudo aquilo que Tu tens reservado para nos ensinar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Bom dia, Dona Francisca. Bom dia, Natália. Deus abençoe a vida de cada um. Irmãos, Daniel capítulo 6. A leitura nós faremos do versículo 14 em diante. Daniel capítulo 6, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao rompir do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano,
porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens, todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. É uma história novamente conhecida, Daniel na cova dos leões. Nós já pensamos aqui em alguns pontos dela. Agora eu quero pensar numa questão com os irmãos que é muito corriqueira em nossas vidas. Aqui diz que aqueles governadores e sátrapas, com inveja de Daniel, tentaram fazer uma armadilha para que ele fosse pego e finalmente morto. Essa armadilha se deu através de questões relacionadas à religiosidade de Daniel, porque sabiam que a própria vida de Daniel era íntegra, não encontrei nenhum erro nele. Mas sabiam que porque a vida dele era íntegra, ele não deixaria de honrar o seu Deus. Então criaram uma lei que o colocasse contra a parede. Ou ele deixava de honrar o seu Deus, ou ele honrava Deus e desobedecia a lei. E ele optou pela segunda questão. E aqui se encontra um primeiro ponto, né, de que nós não temos da Bíblia autorização para desobedecer uma designação divina por causa de uma lei humana. Então, nós somos conduzidos pela palavra a obedecermos a lei humana em todas as circunstâncias que ela não conflite com a lei divina, com a vontade de Deus. Numa circunstância que a lei humana conflitar, então a própria Bíblia nos dá direito a não seguir a lei humana, mas por amor ao nosso Deus. Mas a questão aqui é um pouco mais complexa. A pergunta é: Deus livrou a Daniel dos leões? Livrou. É óbvio, né? Está escrito no texto. Mas a gente pode pensar, era interesse de Deus livrar Daniel da cova dos leões? Sim, era. Tanto é que Deus livrou. E se era interesse de Deus livrar Daniel da cova dos leões, por que ele não impediu os sátrapas de fazerem a armadilha? Por que ele não fez nada naquela circunstância? Por que ele deixou todas as coisas transcorrerem? Por que simplesmente no último ponto é que Deus age? Ele poderia ter impedido aquele que arquitetou esse plano de arquitetar. Ele poderia ter impedido aquele grupo de se reunir e decidir assim. Poderia ter impedido aquele grupo de chegar na presença do rei. Poderia ter dado ao rei condições de encontrar uma brecha na lei para que Daniel não fosse colocado na cova dos leões, mas nada disso aconteceu. E há um texto, há um relato que diz que o rei se empenhou nisso. Veja, ele diz aqui, versículo 14 mesmo, diz assim: Tendo o rei
ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei se esforçou, o rei pensou, o rei foi atrás, o rei conversou, o rei tentou de tudo. Mas se era interesse de Deus não permitir que os leões comessem a Daniel, por que Deus não agiu antes? Por que Deus deixou a questão chegar até o fim? É o desfecho que importa no caso, né? Como é que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Da cova não, dos leões. Diz o texto que quando o rei foi perguntar para Daniel, Daniel respondeu no verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, Deus salvou no último momento. Ele deixou toda a coisa transcorrer. No último momento, ele salvou. A razão também está escrita na Bíblia. Por que Deus agiu assim? Se lembra da palavra que o rei disse para Daniel quando ele foi lançado na cova? Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aqui, irmãos, seria uma demonstração diante do rei que servia a outros deuses, diante do povo ou dos povos conquistados que estavam juntos, que serviam a outros deuses, do poder do Deus de Daniel. Aqui nós vemos até um caráter evangelístico, vamos dizer assim, um sinal de que o Deus de Daniel é o Deus todo-poderoso. E ele é sem igual, ele é único, ele é incomparável. Ele tem a capacidade de livrar de animais selvagens, de através de operações miraculosas, através do envio de um anjo, não permitir que o leão devorasse uma pessoa. E eu imagino que nessas ocasiões, quando uma pessoa era condenada à morte, provavelmente o leão não tinha almoçado ainda ou jantado, porque ele seria a pessoa seria a sua refeição, não é? Então, nós vemos que Deus permite muitas vezes que nós cheguemos no limite. E é no limite que Deus salva. E quando Deus o faz, ele não é obrigado a fazer, isso fica muito bem claro. Servir a Deus não significa que seremos salvos de todas as circunstâncias difíceis, mas significa sim que Deus utiliza as circunstâncias das nossas vidas para mostrar o seu poder e a sua glória. Então, há muitos momentos que Deus permite que nós sejamos provados e a circunstância chegue até a última instância. E somente na última instância é que o Senhor se manifesta. E ali, irmãos, na última instância, Deus, alguém pode falar assim, mas Deus então só vai fazer isso para a sua glória? Não necessariamente. É para a sua glória, sim, mas existe ainda o lidar com o homem, porque uma circunstância como essa, a glória de Deus não está sendo evidenciada apenas para o rei e para os povos. A glória de Deus estava sendo evidenciada para o próprio Daniel. A fé de Daniel estava sendo testada ali. O amor de Daniel a Deus estava sendo testado ali. O texto não relata se Daniel
orou dentro da caverna, se não orou, com certeza Daniel orou. E nós vemos Daniel tratando com o rei numa linguagem onde ele também experimenta a bondade de Deus para com a sua vida. Então, uma circunstância, muitas vezes adversa em nosso dia a dia, uma circunstância que mexe com a nossa consistência emocional e mexe com a de todos aqueles que estão ao nosso redor, e nós oramos e nós pedimos, e nós oramos e nós pedimos, e o tempo passa e parece que Deus não ouve, ou parece que está tudo já selado para uma circunstância definitiva, e de repente Deus manifesta a sua graça. Ali Deus está tratando com todos de uma vez só que com cada um a um modo. Então lembre-se disso. Deus muitas vezes permite que nós cheguemos no limite. E nesse ponto, Ele está tratando com todos ao redor, mas ao mesmo tempo com cada um de uma maneira diferente da outra. Deus tratou com Daniel de um jeito, Deus tratou com o rei de outro, Deus tratou com os ímpios de outra maneira. E no final das contas, Deus manifesta a sua glória. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o rei, quando Daniel saiu da cova dos leões, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Os irmãos conseguiram perceber aqui a abrangência evangelística desse fato na vida de Daniel? Porque o rei se dirige escreve às nações, e povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Obviamente ele está se referindo aos povos que estavam debaixo do domínio dele. Mas repare, a coisa aconteceu num ponto geográfico, mas a situação foi tão intensa que o rei fez uma lei expondo o Deus de Daniel e expondo o acontecido, e enviou para todos os povos, nações e línguas debaixo do seu domínio, para que eles conhecessem o Deus de Israel. Da mesma maneira que eles libertaram os judeus, permitindo que voltassem para sua terra e reconstruíssem sua casa. Isso não significa que eles não continuavam ainda debaixo do poder dos Medo-Persas, é óbvio que continuavam, mas permitiu que retornassem, que reconstruíssem sua terra. Provavelmente isso foi feito com outras nações também. E ao regressar, essas nações puderam também, eu imagino, a conhecerem o Deus de Israel, e muitas pessoas dentre elas tornaram-se servas do Deus de Israel. Agora, por um evento acontecido, por um problema acontecido na vida de um homem, por causa da inveja de um grupo com relação a um homem temente a Deus, o Evangelho foi espalhado naquele dia a todas aquelas pessoas especificamente. E com certeza teve desdobramentos futuros, não é? Então repare que as circunstâncias locais de uma situação, elas não estão restringidas no propósito divino àquela circunscrição. São muito mais abrangentes. Deus usa cada situação
para a honra e para a glória do nome dele, para o nosso crescimento, mas também para o testemunho de todas as pessoas que estão ao redor. E alguém pode perguntar, mas então, o que uma situação dessa requer de mim? Muito bem. Se nós somos servos de Deus, requer de nós um comportamento de servo de Deus. Nós vemos Daniel se lamentando? Não. Nós vemos Daniel amaldiçoando o dia natalício de sua vida? Aqui nesse contexto? Não. Nós vemos Daniel desesperado? Não. Nós vemos um Daniel confiante e dependendo exclusivamente do poder do seu Deus e da soberania do seu Deus. E ele também confia no caráter do seu Deus. Isso fica muito claro. O texto mostra isso de uma maneira muito clara. Olha, por que o texto mostra isso? Porque diz aqui, Daniel, quando o rei bateu lá na porta para tirá-lo, Daniel disse para o rei, versículo 22, Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aí alguém pode falar assim, não, cometeu sim, foi feita uma lei e ele quebrou essa lei. Sim, só que ele diz que ele não cometeu delito algum, porque na realidade essa lei ela não tinha um lugar de existência a não ser um projeto maquiavélico contra o próprio Daniel. Entende? Então, na realidade, o que Daniel está dizendo é: eu sempre servi ao Senhor com integridade. Eu nunca fiz nada errado. E isso lhe dava uma circunstância de inocência perante o rei e também perante Deus, porque as intenções de Daniel em servir ao rei da melhor maneira possível para a glória de Deus sempre foram expostas, sempre foi exposta perante Deus. Então ele fala, olha, Deus não permitiu, aliás, que os animais me comessem porque eu sou inocente. Daniel cria no caráter santo de Deus. Então veja como Deus trabalhou com Daniel, como Deus trabalhou com o rei, como Deus trabalhou com as pessoas que estavam ali ao redor, que presenciaram, que colocaram Daniel na cova, que tiraram Daniel da cova. Como Deus trabalhou com os homens e nações ao redor de Daniel. Talvez Deus falou coisas ao coração de muita gente que são ignorantes, que foram ignoradas ao conhecimento de Daniel e mudou a vida de muita gente. Então, irmãos, quando nós passarmos por momentos difíceis, se lembre sempre que a sua vida específica, o seu momento específico no projeto de Deus, ele não é só seu. Ele pertence a todo um conjunto de pessoas, de circunstâncias, de localidades que estão presenciando aquele momento, que estão olhando para aquele momento e que receberão de Deus o testemunho correto de quem Ele é. E Deus faz isso através das circunstâncias das nossas vidas. Então requer que o servo de Deus se comporte como servo de Deus. Requer que o servo de Deus tenha confiança no Senhor. Porque se o servo de Deus não tiver confiança no Senhor, perde-se completamente o foco. Quem está assistindo não vai se importar. Porque estão olhando um servo confiante, estão na expectativa. Olha lá, o sujeito conserva a sua integridade, embora esteja em uma circunstância como essa. Então os olhos estão atentos, está todo mundo de olho. E aí Deus manifesta a sua graça, manifesta a sua glória. E aquilo que é específico para a pessoa que está passando pela situação, um livramento específico, na realidade se torna um testemunho para todos aqueles que estão olhando. E Deus manifesta o seu poder, manifesta o seu nome. Então, nós devemos entender
que quando oramos e Deus não respondeu, parece que está tudo acabado, isso ainda pode não ser o fim. Até o último instante é instante para Deus fazer alguma coisa. Deus às vezes não faz exatamente o que nós queremos, mas Ele sempre faz alguma coisa. Grave isso. Deus não necessariamente faz o que nós queremos, mas Ele sempre faz alguma coisa. Deus sempre manifesta alguma coisa de si mesmo, aquela circunstância que o seu povo vive, para a glória dele, mas também para a edificação e o contentamento do seu povo. Nós precisamos abrir o entendimento, ver a situação e dar a Deus graças. Então, mesmo que eu passe por uma circunstância onde estou orando, e Deus não muda o caso, Deus se esqueceu de mim, calma, não pense assim, calma. Pense que aquilo que está acontecendo para a glória de Deus. E Deus há de manifestar a sua glória na sua vida, nas circunstâncias. E aí, quando Ele fizer isso, haverá paz, haverá consolo, haverá alegria, haverá testemunho. Esteja preparado para testemunhar. Esteja preparado para falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, como convém ao povo de Deus. E Deus assim estará abençoando os nossos corações, abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe neste dia, meu irmão e minha irmã. Vocês possam ter um bom dia na presença do Senhor. Que nós possamos aquietar o nosso coração diante de todas as circunstâncias e lembrar que o Senhor é Deus, Ele está no comando. E com certeza, mais cedo ou mais tarde, Ele manifestará a sua graça e o seu caráter. Que Deus os abençoe, tenham todos um bom dia e até a noite com a nossa meditação em Marcos. Tchau, irmãos.